Elias nutria a convicção de possuir domínio total sobre sua rotina e destino. Ao atingir os 35 anos, ele desfrutava de uma realidade que muitos considerariam o ápice do sucesso pessoal. Sua residência era um refúgio acolhedor em uma vizinhança serena, onde as vozes alegres de sua prole, Orin e Sylvie, traziam vida aos aposentos. O primogênito, Orin, com seus 7 anos, exalava uma vitalidade contagiante, sempre explorando os arredores com questionamentos que desafiavam a lógica comum. Por outro lado, Sylvie, contando apenas 4 primaveras, portava um semblante doce e uma capacidade inata de cativar todos ao seu redor com doçura. Exercer a paternidade era a maior paixão de Elias. Cada instante compartilhado com os pequenos representava um fragmento de felicidade que ele protegia como um bem inestimável. E existia Leona. Ah, sua amada Leona. Desde o contato visual inicial, Elias percebeu que ela possuía uma essência singular. O encontro ocorreu há mais de uma década em uma cafeteria pulsante, onde a aura relaxada dela e sua expressão receptiva converteram um momento banal em uma data memorável. Ela transbordava energia, magnetismo e, acima de tudo, uma fluidez que tornava qualquer obstáculo superável. Leona representava o eixo central da existência de Elias, que acreditava piamente terem sido feitos um para o outro. Ela exercia funções em um estabelecimento de ornamentação, um ofício que se alinhava perfeitamente ao seu talento artístico e desejo de converter locais simples em cenários magníficos. Apesar de seus compromissos profissionais, Leona se mostrava uma genitora exemplar, uma companheira afetuosa e alguém que parecia administrar todas as responsabilidades com maestria. Elias sentia prazer em observar Leona nos momentos de distração, notando-a entoar melodias suaves enquanto preparava as refeições ou organizava os pertences das crianças após uma jornada exaustiva. Para ele, tais gestos cotidianos eram evidências concretas de seu zelo e benevolência. Jamais passou pela sua cabeça questionar a competência dela em manter a harmonia do lar de forma tão natural. Ela era sua âncora emocional, sua parceira de segredos, sua aliada leal. Quando Leona mencionou inicialmente o desejo de realizar um passeio, Elias demonstrou entusiasmo imediato. Ele compreendia que ela raramente priorizava o próprio descanso, e a perspectiva de vê-la relaxando por uns dias trazia-lhe satisfação real. A rotina dela era dedicada inteiramente ao núcleo familiar, e ele julgava justo que ela tivesse um intervalo para renovar as energias. Leona sugeriu Ibiza como local de repouso, alegando que colegas de profissão haviam organizado o itinerário. Elias não apresentou objeções, oferecendo suporte integral e motivando-a a desfrutar da experiência ao máximo. Para o marido, aquela era apenas mais uma demonstração de sua fé inabalável na esposa. O período que antecedeu o embarque foi marcado por bom humor e diálogos empolgados sobre os preparativos. Elias chegou a colaborar na curadoria das vestimentas e sugeriu itens práticos para a bagagem. Na véspera da partida, um evento atípico se desenrolou. Leona se aproximou, segurou suas mãos com firmeza e depositou nele um ósculo com uma intensidade há muito não experimentada. Aquele beijo foi profundo, carregado de uma carga sentimental densa, como se ela buscasse transmitir conceitos que as sentenças não podiam expressar. Elias sentiu-se tocado pelo ato, interpretando-o apenas como uma reafirmação do vínculo afetivo entre ambos. Naquela noite, ele adormeceu com um semblante feliz, projetando Leona aproveitando o clima mediterrâneo, distante de qualquer estresse doméstico. Elias ainda ignorava o fato, mas aquele contato labial possuía um peso que ele não decifrava naquele instante. Ele nem suspeitava que, enquanto auxiliava na organização das malas da companheira, estava involuntariamente facilitando um deslocamento que transformaria radicalmente sua percepção sobre a mulher que ele idolatrava. O tempo transcorreu de forma mais lenta que o previsto. Na ausência de Leona, ele se dedicou integralmente aos cuidados com Orin e Sylvie, preservando a estabilidade do cotidiano. Elaborava os lanches escolares, narrava contos antes do sono e zelava pela limpeza da habitação, algo que ela sempre valorizava. Mesmo sentindo o vazio da presença dela, Elias não permitiu que o desânimo vencesse. Mentalizava Leona se divertindo, gozando do repouso merecido. As comunicações e registros fotográficos que ela encaminhava das Ilhas Baleares serviam para mitigar a saudade.
Na maioria das capturas, ela surgia radiante em cenários paradisíacos de areia clara e águas transparentes. Está sendo maravilhoso, redigiu ela em uma das mensagens, acompanhada por uma foto de um coquetel vibrante durante o crepúsculo. Ele sentia um conforto interno ao visualizar aquelas cenas, genuinamente contente pelo bem-estar dela mesmo com a barreira física. No dia do regresso, Elias aguardava no portal de entrada junto aos filhos. Os pequenos correram para o encontro dela, gargalhando e indagando sobre lembranças de viagem. Leona se inclinou, abraçando-os com vigor e cobrindo-os de carinho. Elias, observando ao fundo, exibia um semblante de contentamento. Ao se aproximar para o cumprimento, notou uma nuance distinta. O abraço dela carecia da calidez habitual, parecendo algo mecânico e apressado. Ele descartou a sensação, atribuindo o fato ao desgaste da jornada aérea. A normalidade parecia ter retornado nos primeiros instantes após o desembarque, contudo, com o passar das horas, indícios sutis começaram a emergir. Leona, que anteriormente deixava seu dispositivo móvel em locais acessíveis, agora o mantinha sob vigilância constante. Inicialmente, Elias notou isso de forma despretensiosa, mas o padrão tornou-se inegável. Durante o jantar, o aparelho emitia sinais, e em vez de ignorar como de costume, ela lançava olhares furtivos e bloqueava a imagem rapidamente. Coisa sem importância, afirmava ela, desviando o contato visual. Elias, que nunca possuiu um perfil inquisidor, tentou repelir qualquer ideia negativa. Sua fé em Leona era um pilar inabalável. As madrugadas do casal também sofreram mutações. Leona, que antes apreciava debater os eventos do dia ou compartilhar entretenimento, agora demonstrava distanciamento, com o pensamento em outra frequência. É apenas cansaço acumulado, justificava ela, acomodando-se no estofado com uma feição que Elias não conseguia interpretar. Ele experimentava uma inquietação crescente e, simultaneamente, sentia-se culpado por se alarmar com detalhes aparentemente triviais. Afinal, Leona sempre fora o alicerce da família. Por que questionar sua integridade agora? Certa tarde, enquanto auxiliava Oren com os deveres acadêmicos, avistou Leona à mesa, concentrada no celular. Ela não parecia navegar de forma aleatória, mas sim redigindo respostas com extrema cautela. Ao notar a aproximação dele, ela ocultou a tela velozmente e forçou uma expressão amigável. "Deseja uma xícara de café?" indagou, tentando redirecionar o foco da conversa. Elias aceitou, porém uma intuição persistente começou a ganhar corpo em seu íntimo. Algo soava dissonante, embora ele não conseguisse precisar a origem do desconforto. Ele passou a observar com mais rigor os trejeitos de Leona. Recordava-se de como ela agia antes do tour europeu, sempre acessível e vibrante. Agora existia uma rigidez em sua linguagem corporal, quase imperceptível para estranhos, mas impossível de ser ignorada por ele. Ainda assim, buscava justificativas racionais. Talvez o esgotamento fosse real. Talvez enfrentasse dilemas internos que preferia não compartilhar para não sobrecarregar o lar. Apesar dessas alterações comportamentais, Leona mantinha suas obrigações domésticas. Continuava preparando o desjejum, conduzindo Sylvie ao lazer externo e auxiliando Oren nas tarefas. Mas havia uma frieza na execução, como se estivesse meramente cumprindo um protocolo, desprovida do entusiasmo que antes iluminava suas ações. Elias percebia a mudança, mas temia abordar o tema e parecer desconfiado sem fundamentos. Receava que seus questionamentos gerassem atritos desnecessários. O incômodo interno evoluía diariamente. Ele tinha ciência de que a dinâmica havia mudado, apesar das negativas constantes dela. A percepção de que uma barreira invisível se erguera entre os dois era constante. Mesmo tentando silenciar as dúvidas, o silêncio das noites e o novo brilho esquivo nos olhos dela aumentavam sua insegurança sobre a realidade dos fatos. Elias jamais fora o tipo de pessoa que invade a privacidade alheia. Para ele, a lealdade era o alicerce de qualquer união e isso sempre norteou seu matrimônio com Leona. No entanto, naquela noite específica, algo se rompeu. Era uma terça-feira banal. Os filhos repousavam e Leona estava na higiene pessoal, tendo deixado o aparelho telefônico sobre o móvel por descuido.
Elias estava no sofá com uma leitura quando o sinal sonoro de uma notificação ecoou. O ruído pareceu reverberar no silêncio da sala, capturando sua atenção involuntariamente. Ele tentou focar no livro, mas o dispositivo vibrou novamente. Por algum motivo, aquela insistência parecia carregar uma urgência que ele não podia mais negligenciar. Com um peso estranho no peito, ele observou o visor. A tela permanecia iluminada e, sem querer, seus olhos leram o nome de Cyrus. O texto dizia: "Desejo te reencontrar em breve." Logo abaixo, havia o registro fotográfico de Leona em um ambiente gastronômico que Elias não reconhecia. Ele sentiu o pulso acelerar e os pensamentos entrarem em colapso. Quem seria esse indivíduo? Por qual razão ele contatava sua esposa? E o mais alarmante, por que Leona aparecia em um local que claramente não pertencia ao roteiro de Ibiza? Elias hesitou, oscilando entre o respeito à privacidade e a necessidade de descobrir se sua vida era uma mentira, mas o instinto de autopreservação prevaleceu. Ele acessou o sistema usando o reconhecimento facial dela, algo que ela nunca se preocupou em alterar, e iniciou a leitura das interações. Não existia um diálogo extenso com Cyrus, apenas mensagens concisas, superficiais na aparência, mas com um subtexto que deixava Elias em agonia. Uma delas mencionava: "Naquela noite foi extraordinária, mal posso esperar pelo bis." Outra continha apenas um símbolo de coração, mas o impacto foi devastador. Elias devolveu o celular ao móvel como se o objeto estivesse em chamas. Sua mente era um turbilhão. Ele buscava desesperadamente uma explicação plausível, algo que justificasse aquela frase sem aniquilar tudo o que ele construíra. Talvez fosse uma brincadeira interna, talvez um conhecido distante. Mas as palavras lidas martelavam em seu crânio, tornando-se mais pesadas a cada segundo. Nada naquilo parecia inocente. Quando Leona retornou do banho, Elias a analisou minuciosamente. Com os fios ainda úmidos e trajando seu roupão habitual, ela sorriu ao vê-lo. "Que expressão é essa?" questionou em tom jocoso. Elias apenas balançou a cabeça e simulou tranquilidade, dizendo que apenas admirava sua beleza. Leona riu e sentou-se ao seu lado, recolhendo o telefone com um movimento quase instintivo. Ela conferiu algo, permaneceu calada e guardou o item no bolso. Elias sentiu uma náusea profunda. Naquela madrugada, enquanto ela descansava, ele permaneceu desperto, fitando a escuridão. O nome de Cyrus e as frases lidas estavam tatuados em sua consciência. Ele sabia que o desastre era iminente, mas não se sentia pronto para o embate. Necessitava de mais evidências. Precisava decifrar o enigma antes de lançar qualquer acusação formal. A partir daquele momento, uma certeza se impôs. Aquela notificação plantara o germe da incerteza que, uma vez germinado, sufocava a devoção que ele sempre dedicara a Leona. Elias compreendeu que sua existência jamais retornaria ao estado anterior. Ele apenas não previa até onde aquela nova face da realidade o conduziria. O homem não podia mais fingir cegueira. As interações com Cyrus eram apenas a superfície de algo muito mais profundo. Ele entendeu que, para obter a verdade absoluta, teria que investigar além do óbvio. O dilema era o ponto de partida. Um confronto direto parecia prematuro. Ele ansiava por clareza, mas temia o abismo que poderia encontrar. A incerteza o corroía, alternando entre a esperança de um erro de interpretação e a agonia de uma traição sistêmica. Decidido a buscar lucidez, ele buscou um ombro amigo. Contatou Vila, uma das confidentes mais antigas de Leona. Vila era presença garantida na rotina da família, frequentando desde festas infantis até reuniões informais. Parecia a fonte ideal para elucidar o mistério. Ao telefone, Elias tentou manter a compostura, mas sua voz denunciava a fragilidade. "Olá, Vila. Tudo bem? Preciso te questionar sobre algo atípico e rogo por sua total sinceridade", iniciou ele. Vila, sempre cordial, prontificou-se a ouvir, notando a preocupação no tom dele. Elias foi direto ao ponto. "Você conhece alguém chamado Cyrus? Ele possui alguma ligação com Leona ou com a viagem recente?"
O vácuo sonoro que se seguiu foi torturante. Vila hesitou por longos segundos. Elias, eu não tenho certeza se sou a pessoa adequada para tratar desse assunto, respondeu ela, com uma voz carregada de tensão. Aquilo apenas validou os temores dele. Por favor, Vila, eu imploro pela verdade. Sinto que algo está quebrado e preciso entender o cenário, suplicou ele com um desespero latente. Vila soltou um suspiro pesado. Após um breve intervalo, ela começou a relatar com voz baixa. Elias, eu não queria me intrometer, mas já que você indagou, Leona e Cyrus mantêm um vínculo há algum tempo. Não se limitou ao período em Ibiza. Eu presumi que ela confessaria a você. Sinto muito. A declaração foi um golpe brutal. Ele tentava digerir a informação. Há quanto tempo isso ocorre? Indagou em um sussurro. Vila hesitou novamente. Não tenho a data exata, mas creio que alguns meses. Eu juro que não queria causar discórdia. A revelação foi um abalo sísmico, destruindo todas as suas convicções sobre o matrimônio. Ele agradeceu a Vila, mas sua voz soava como um eco distante. Ao encerrar a chamada, permaneceu estático, processando a dor. A angústia da deslealdade era imensa, mas a mentira continuada era o que mais o machucava. A viagem que ele apoiara fora apenas um pretexto para o adultério. Elias sabia que o silêncio não era mais uma opção. Precisava encarar Leona. Naquela noite, quando ela retornou após buscar Sylvie, ele a aguardava. Permaneceu calado inicialmente, apenas observando-a se acomodar. Finalmente, rompeu o gelo. Leona, quem é Cyrus? O nome pareceu paralisar o ambiente. Ela empalideceu instantaneamente. Por que essa pergunta agora? Tentou ela, com a voz falha. Elias manteve a fixação ocular. Eu descobri tudo. Vi as mensagens e Vila confirmou o que vocês estão vivendo. Não há mais como negar. Leona tentou falar, mas as palavras sumiram. Por fim, admitiu em voz baixa, Elias, eu não sei como justificar. Peço perdão. O pedido soou vazio para ele. Você pede perdão? É apenas isso? Eu depositei toda a minha fé em você. Eu cuidei de tudo para que você fosse feliz e recebo isso em troca? Ela começou a soluçar, mas Elias não sentia piedade. Desejava apenas entender o motivo. Por que, Leona? Houve falha da minha parte? O que te motivou? Entre lágrimas, ela tentou explicar que se sentia estagnada na rotina, sem emoções novas. Cyrus a fazia se sentir viva novamente. Ela reconhecia o erro, mas aquele era o porquê. As frases eram como lâminas no peito de Elias. Ele silenciou por um tempo. Você aniquilou tudo o que construímos, concluiu ele. Naquele instante, o futuro que ele imaginara deixou de existir. A confiança fora pulverizada. Elias sentou-se à mesa, local de tantas memórias felizes, agora transformado em um cenário de ruína emocional. O silêncio da casa era opressor. Os filhos estavam com os avós, poupados do conflito iminente. Ele estava prestes a selar um novo destino. Leona desceu as escadas com passos pesados. Ela sabia que as desculpas haviam se esgotado. Ao entrar na cozinha, viu Elias estático, com o olhar perdido. Elias, por favor, me escute, implorou ela. Eu quero consertar as coisas. Quero salvar nossa união. Elias a encarou com uma tristeza que ela jamais vira. Salvar o quê? Você demoliu o alicerce. Como confiar novamente? Redimir-se não é um processo simples. Ela tentou argumentar que o erro não apagava o amor, mas Elias permaneceu irredutível. Sinceridade não repara o dano causado. Após um longo hiato, ele sentenciou, você me enganou, mentiu olhando nos meus olhos enquanto estava com outro. Eu não posso ignorar isso. Leona desabou, derrotada. Elias se levantou e observou o jardim onde os filhos brincavam.
Ele não duvidava do amor dela pelas crianças, mas o egoísmo dela afetaria a segurança deles. Eu decidi, Leona. Quero a separação. A notícia foi um choque. Leona chorava copiosamente, mas Elias manteve a postura. Ele precisava recomeçar por si e pelos pequenos. Naquela noite, enquanto organizava seus pertences, ele refletiu sobre a perda e a necessidade de proteção. O caminho seria árduo, mas ele precisava ser o exemplo de integridade para Oren e Sylvie. Nos meses seguintes, Elias buscou auxílio terapêutico e encontrou um novo eixo. Focou na criação dos filhos, minimizando o impacto da ruptura. Leona tentou seguir sua vida e oficializou o laço com Cyrus, tentando validar suas escolhas. Ela precisava crer que aquele romance justificava o sacrifício de sua família. Cyrus parecia dedicado no início, mas a ilusão durou pouco. Leona descobriu uma foto dele com outra família e a legenda "Minha vida, meu tudo". Ao confrontá-lo, ele tentou minimizar, mas a verdade era óbvia: ele era casado e ela era apenas um entretenimento passageiro. O choque de realidade foi brutal. Ela destruíra seu lar por alguém que nunca a valorizou. Consumida pelo remorso, ela encerrou o caso e tentou, em um gesto desesperado, procurar Elias. Bateu à sua porta em uma noite qualquer. Elias, eu errei muito. Perdi tudo por algo sem valor. Quero voltar, suplicou ela. Elias a ouviu com serenidade. Leona, eu não guardo rancor. Você é a mãe dos meus filhos e terá meu respeito, mas o retorno é impossível. O que se quebrou não tem conserto. A confiança morreu. Leona compreendeu, enfim, a extensão de sua perda. Elias seguiu em frente, focado em construir um ambiente de luz para seus filhos, provando que é possível renascer mesmo após a traição mais profunda. Grato por sua audiência. Se este relato te tocou, considere se inscrever e ativar o sino. Até o próximo vídeo.